Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão entre a sua face e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abate. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua vontade, com a sua verdade. Aleluias. Então esse Salmo 96, ele nos ensina de anunciar entre as nações a sua glória. Quem recebe a salvação divina e experimenta suas maravilhosas operações, fica entusiasmado para dizer aos outros que ele pode livrá-los e salvá-los. Aleluias, aqui só Deus, né, pode livrar todos, né? Só Deus pode livrar tudo e todos. Aleluias. A ordem para que anunciemos a sua glória entre as nações é uma antevisão da grande comissão de Jesus para irmos a todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Aí eu separei aqui um texto lá, está aqui no estudo, Mateus 28:19. O que é que quer dizer sobre essa passagem? Aqui diz assim, Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus, ele manda que nós vamos, que nós faça o que ele quer que nós façamos, é levar o id dele às pessoas, né? Levar para ele o que você tem aprendido, levar para as pessoas o que você tem aprendido, né? Falar de Jesus, falar dos feitos do Senhor, contar seus testemunhos. Hoje, quem é Ide, né? Quem é João? Quem é Pedro? Quem é Marcos? Quem é Maria? Quem é Marta? Assim, amados, é uma citação. Quem somos nós? Depois que levantamos nossas mãos, aceitamos a Cristo, né? Chegamos a uma verdadeira conversão, resolvemos nos batizarmos, né? Para sepultarmos os nossos pecados, né? E vivermos para Cristo.
saindo dessa zona, né, de pecado, zona que nos sufoca com as coisas do mundo e alicerçarmos em Cristo, que é a nossa rocha, né, o nosso bem maior. Porque quando nós estamos alicerçados, amados, em Cristo, nada nos abala. Podemos cair, podemos ficar tristes, podemos chorar, podemos ficar enfermos, mas sabemos a quem nós temos crido, sabemos em quem estamos depositando a nossa fé, porque é Deus que nos cura, é Deus que nos traz alegria, é Deus que nos traz o alento, é Deus que nos traz o conforto, é Ele, amado, é Ele. Então, por isso que este salmo, ele nos leva, nos convida, né, que toda a terra louve e tema ao Senhor. Então, amados, aqui nesse estudo diz assim, o que significa aí anunciar, pregar, né, ensinar, batizar? Diz aqui em Mateus 19, 28, verso 19, no estudo que diz assim, estas palavras constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores, em todas as gerações, todo aquele que segue Jesus, que se desprende do mundo, e vai para os caminhos do Senhor. Então declaram o alvo, a responsabilidade, aleluia, e a outorga da tarefa missionária da igreja, que é levar o ide do Senhor, né? O que Deus tem feito nas nossas vidas, contar, amado, nossos testemunhos, dizer quem nós éramos e hoje que nós somos, né? E o nome do Senhor ser glorificado e ganharmos almas para o Senhor. Igreja deve ir, a igreja deve ir a todo mundo. A igreja, primeiramente, amado, somos nós. Por isso que nós temos que ter o cuidado de, a cada dia, nos purificarmos, né? De aprender de Deus, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, nós temos que ir, né, a toda a terra, a todo mundo, e pregar o evangelho a todos, né, da conformidade com a revelação aqui no Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos, em que nos ensina, né? Esta tarefa inclui a responsabilidade primordial, quer dizer, sempre primeiro, as primícias, de enviar missionários a todas as nações. Então, assim, amados, temos que dar as primícias ao Senhor, temos que convocar ali os que estão firmes e fortes, servindo ao Senhor, para que nós venhamos a sermos do Senhor apóstolos, né, seguidores de Cristo, os missionários, estar à frente ali, ó, se for preciso de uma obra, de um evangelismo, mas importa é que nós levemos a palavra de Deus, né? Então aqui o evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão, que é perdão dos pecados, né? Então também fala na promessa do recebimento também de o dom do Espírito Santo. Então, assim, quando nós pedimos perdão a Deus, reconhecemos que nós pecamos, reconhecemos que nós fomos perdoados pelo perdão em que Deus nos perdoou. E aí nós temos a certeza de que estamos aptos a fazer a promessa, o que Deus quer que nós venhamos a fazer, levar o ide dele e levar a promessa dele, o que está na palavra dele, o que vem se cumprido na nossa vida, para que leve essa mensagem, para que outros acreditem na promessa do Senhor, né? Então aqui, com esse recebimento do dom do Espírito Santo, que vai nos ajudar e na exortação de separar-nos dessa geração perversa, porque na medida que nós buscamos a ajuda de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a nos separar dessa geração perversa, separar das coisas ruins, né?
Então, ao mesmo tempo em que esperamos a volta de Jesus do céu, porque, amados, é promessa que Jesus ele vai voltar. E a Bíblia nos ensina que Jesus ele vai vir nas nuvens. Ele não vai pisar mais na terra, ele vai chegar nas nuvens, né? E ali vai ter o soar da trombeta. E nós, os salvos que estivermos em Cristo, vamos ser arrebatados. Depois eu vou estudar um pouco mais para passar para os irmãos sobre essa vinda de Jesus. Mas isso é lá na frente, louvado seja Deus. Então, voltando aqui ao estudo, então o propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Então, aqui, fazer discípulos é quando nós ali estudamos, aprendemos mais de Jesus, e aí, amados, nós nos sentindo aptos para falar de Jesus, aí nós vamos, né, levar a palavra de Deus a todos, né, como diz aqui, ao mundo. E aí nos tornamos um discípulo de Cristo, né? E levando o mandamento de Cristo às pessoas. Então aqui este é o único imperativo direto no texto original destes versículos, né, em que nós devemos ir anunciar a palavra de Deus. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisão de conversão, né? Então aqui as energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros na igreja, mas sim, aqui diz, mas sim em fazer discípulos, amados, né? Muitas das vezes nós não devemos nos preocupar com números, mas com quantidade de qualidades, né? Nos aprendermos mais de Deus para nos tornarmos pessoas aptas, uns discípulos do Senhor. Então, amados, nós não devemos, tipo assim, se você ganha uma alma para o Senhor aqui agora, cuide dessa vida, vá levando a palavra a essa pessoa, mesmo que seja um grupo pequeno, não adianta só querer levar a mensagem, querer ganhar multidões e as pessoas se tornarem vazias, entende? É mais ou menos assim que nós devemos nos preocupar em ensinar, tipo assim, para vocês entenderem, a pessoa aceita Jesus, vai para a igreja, começa a ir para os estudos, dali sente a vontade de se batizar, aí dali vai estudando, se torna um discípulo e vai levando a mensagem do Senhor. E assim é que Deus quer que nós venhamos ser pessoas aptas, de qualidade para falar dele, né? Então aqui, continuando a leitura, então Deus assim quer que nós venhamos a ter em Cristo, que nós venhamos ser um seguidor de Cristo, de um coração limpo, coração, mente e vontade de servi-lo, né? Aleluias. Então note-se ainda que Cristo nos ordena a encontrar, a, em, a concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não em cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. O que Deus quer, amados, é que a gente, né, sabemos que cabe a Deus ter o controle de tudo, mas Deus quer que nós venhamos a alcançar os perdidos, aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que estão desiludidos, desesperançados, né? Então, amados, vamos fazer a obra do Senhor, né? Vamos agradar a Ele. Aqueles que creem em Cristo devem abandonar o presente sistema mundano. Aqui o que a Bíblia diz, que nós devemos abandonar tudo que é do mundo,
as coisas malignas, né? Porque separa-se, né, de Deus, tudo isso. Então aqui separe-se também da imoralidade, porque tudo que é imoral, amados, nos faz ser impuro. Tudo que é imoral nos afasta de Deus. Tudo que é imoral não nos faz sermos pessoas santas, pessoas limpas, pessoas que agradem a Deus. Então vamos nos limpar, sair da imoralidade do mundo, porque Deus diz, amado, que Ele vai escolher, que Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Então aqui Deus também fala na palavra dele, Deus diz assim: limpai os corações, né? Ainda fala assim: limpai os corações pecadores. Então nós temos que limpar nossos corações. Amado, eu não sei como está a vida de vocês, eu não sei. Antes de mandar essa mensagem a vocês, Deus fala ao meu coração. Amados, eu tenho procurado me purificar, eu tenho procurado agradar ao meu Deus, porque à medida que eu busco Deus, eu quero que Ele se achegue a mim. Mas para isso precisamos ter um coração limpo, íntegro diante de Deus, né? Para que Deus nos use para fazer a obra dele. Aleluia. Então aqui os que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados em água, né? Porque Deus diz que todo aquele que se batizar, né? Batizar na água e no Espírito faz parte com ele. Então este ato representa o compromisso que assumiram de renúncia à imoralidade, porque quando nós nos decidimos e nós nos batizamos, nós renunciamos o pecado, renunciamos à imoralidade e nos levantamos na imersão das águas, sepultando os pecados, nós nos levantamos e uma nova filho de Deus. Antes éramos criatura, aí nós tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus. Criaturas ficam à mercê do mundo, né? Tudo que o mundo oferece. E nós queremos ser filhos de Deus, aleluias, ao mundo e a sua, aqui diz assim, ó, ao mundo e a sua. Continuando aqui o estudo, este ato do batismo representa o compromisso que assumiram de renúncia à imoralidade, ao mundo e à sua própria natureza pecaminosa, o que diz aqui. Porque quando nós nos batizamos, nós reconhecemos que estamos com Deus, né? E ao consagrar, né, sem reservas a Cristo, você não ser limitado, né, para Cristo, você se entregar de corpo, alma e espírito para Cristo, né, e aos propósitos do seu reino, né, de se firmar na presença de Deus. Então deve ir a todas as nações, testemunhar, né, o que Deus tem feito nas nossas vidas. É isso que o texto diz: ide e pregai a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, né? Então vamos levar o ide do Senhor, vamos levar, né, a palavra de Deus ao pobre, ao necessitado, ao enfermo, ao desesperançado, ao desiludido, ao que está se sentindo fracassado. Amados, precisamos, amados, nos encher de Deus, precisamos a cada dia buscar a presença do Senhor, esvaziar de nós mesmos e deixar que Deus nos use. Amém, amados? Então que esse Salmo 96 possa falar fortemente sempre ao nosso coração, de fazer a vontade de Deus, de louvar a Ele, temer a Ele, né? Para que nós venhamos a levar a mensagem de Deus, precisamos louvá-lo e temer a Ele, porque antes de mais nada, amados, precisamos orar. É orando que vem a vitória, é orando que nós nos tornamos uns discípulos de fé, é orando que nós tornamos
um evangelista, é orando que nós tornamos, né, um mensageiro do Senhor, mas para isso, amado, precisamos orar, precisamos temer, louvar ao Senhor. Assim, eu agradeço a Deus por esta mensagem, que Deus abençoe as nossas vidas, amado, hoje e sempre. Shalom Adonai.